Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que se reunia e se congregava em casas na cidade de Corinto. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a esta igreja. Paulo escreveu esta primeira carta a fim de tratar e de lidar com várias questões que estavam presentes na dinâmica da igreja e que estava causando dificuldades para que eles pudessem se posicionar diante de pessoas não cristãs e que não tiveram a herança e que não ouviram a mensagem do apóstolo Paulo. Cidade de Corinto, que era uma cidade grande, rica, uma cidade próspera, uma cidade de uma ambiguidade social bastante grande, uma cidade que tinha uma importância tremenda comercial, uma cidade onde a religiosidade estava presente, com mais de 15 templos para diversos deuses que eram adorados e que eram cultuados na cidade de Corinto. O templo de Afrodite, a deusa do amor, era dessa cidade. Vários desses novos cristãos, convertidos ainda, frequentavam também este templo onde a sexualidade era cultuada. Corinto era uma cidade que também foi caracterizada pela sua permissividade na área de sexualidade, pela devassidão dos costumes presentes na cultura da cidade. Que os corintianos não fiquem ofendidos, mas o verbo corintianizar significava exatamente aqueles que estavam se aperfeiçoando na imoralidade e na permissividade na área da sexualidade. Paulo escreveu pelo menos 3 cartas. 2 foram registradas e uma foi incorporada na segunda carta que ele escreveu à igreja de Corinto. Paulo ajudou a fundar essa igreja numa das suas viagens missionárias. Tinha uma preocupação real com esta comunidade. E ele descreve logo no início da carta que foi uma igreja que conseguiu viver inicialmente essa dinâmica do evangelho por causa da união que cada pessoa que confessou a Cristo como Senhor e Salvador tinha agora com Cristo. A nossa união com Cristo é que fazia e faria toda a diferença na vida desta comunidade. Mais do que isso, por estarem unidos com Cristo, a igreja de Corinto foi uma igreja onde nenhum dom espiritual foi esquecido de ser distribuído. Quero convidar os irmãos a abrirem no capítulo 1 e acompanharem a leitura dos primeiros versículos. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Eu escrevo junto com o irmão Sóstenes esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Eu escrevo a todos os que pela sua união com Cristo Jesus foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. E esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor estejam com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está muito firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes
até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. O apóstolo Paulo, logo no início dessa carta, chama a atenção dos seus discípulos nesta comunidade, que ele foi feito apóstolo por causa do chamado específico de Deus para a sua vida. E nos lembra que todos nós que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, fomos chamados e vocacionados para servirmos a Jesus e a causa do Evangelho. Todos nós precisamos ter consciência do nosso chamado e da nossa vocação. No capítulo 2 e no capítulo 3, Paulo lembra essa igreja, que esse chamado e essa vocação foi decidida pela experiência comunitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nosso Deus trinitário, antes de toda a criação. Se estamos no Evangelho hoje, se conhecemos a Cristo, mesmo quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mesmo quando estávamos e tínhamos uma inclinação de fazer aquilo que não agrada a Deus, porque nós desistimos de adorar a Deus, de servir a Deus e de amar a Deus, e essa experiência é a experiência que nós conhecemos como pecado. E é por causa deste pecado, de termos deixado de seguir o nosso Criador, de seguirmos aquele que planejou a nossa existência, aquela quebra de relacionamento que existia de uma maneira perfeita, sem a influência do pecado, mas foi por causa deste pecado que Deus resolveu se revelar e trazer tão grande salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz mais, que por causa do Evangelho de Jesus e da cruz, que era loucura para aqueles que não acreditavam no Evangelho, mas que era poder de Deus para aqueles que acreditaram neste Evangelho, que esse Evangelho traria um caminho para que nós pudéssemos viver uma vida completa, integral, íntegra, em abundância em nossa existência. Todos nós precisamos ter consciência de que se estamos hoje numa comunidade chamada igreja, é por causa da vocação e do chamado que Deus nos deu para pertencermos ao seu povo. Escrevo a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, versículo 2, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você podia ter sido chamado para desfilar na Beija-Flor. Você podia ser chamado para participar da torcida do Timão. Mas você foi vocacionado por Deus e chamado para pertencer a seu povo. E não há honra maior do que pertencermos ao povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E de pertencermos ao próprio Deus. Paulo tinha consciência que exerceria o seu ministério de apóstolo, que anunciaria o Evangelho por causa da sua vocação e por causa do seu chamado. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim para ela: você já aceitou Jesus? Você já confessa a Cristo como Senhor? Então você foi chamado e vocacionado para fazer parte do povo de Deus e para servir esse Evangelho. Se você respondeu, eu ainda não faço parte, então você já sabe o que você precisa fazer. Se arrepender dos seus pecados, confessar a Cristo como Senhor e Salvador, e se permitir ser conduzido por aquele que te criou e que conhece exatamente o seu coração e a sua mente. Eu sempre agradeço ao meu Deus, versículo 4, por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Jesus Cristo. Foram escolhidos em Cristo, foram vocacionados em Cristo,
foram unidos com Cristo e vivem agora com a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. É muita coisa. É coisa que nós vamos experimentando o tempo todo, todos os dias. Na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, enquanto estamos fora, no dia a dia, convivendo com pessoas que não conhecem e não confessam a Cristo como Senhor. E Paulo chama a atenção desta comunidade, porque essa comunidade estava preocupada em viver o Evangelho no dia a dia. Era uma comunidade que precisava de instruções acerca da vida cristã. No capítulo 7, eles escreveram para que Paulo respondesse a uma série de perguntas. Por exemplo, em relação à autoridade. Quem é a autoridade na terra? Quem é a autoridade no casamento? Quem é a autoridade na relação do homem com a mulher? Como deveria acontecer a experiência do casamento e da família? Como é que os solteiros deveriam ser diante do Evangelho, diante de um mundo que não segue esse Evangelho? Como deveríamos tratar as viúvas? Era uma igreja que tinha dificuldade, como toda igreja tem, de reconhecer a autoridade, de se submeter a qualquer tipo de autoridade. E nós vivemos uma geração que cada vez mais menospreza qualquer sentido de autoridade. Não queremos nos submeter a Deus, não queremos estar debaixo de autoridade de governantes, não queremos reconhecer autoridade em nossos pais, não queremos reconhecer autoridade na comunidade cristã, e vivemos vários dos nossos dramas porque não nos submetemos e não decidimos nos submeter e reconhecer a autoridade do Senhor. Graças a Deus eu sou músico também. Aí o pessoal pergunta, você é o que é? Eu sou músico. Hã? Só? Não, também sou pastor. Ah. Você fala pastor hoje, é um descrédito só. Só não tem mais descrédito do que o governo da Dilma. Mas você fala que é pastor, as pessoas debocham de você. Eu estou ajudando uma comunidade no interior de São Paulo. Uma comunidade que já tem 6 anos de vida. E fui ajudar porque não conseguem e não conseguiram até agora ter um pastor na comunidade, depois de que um faleceu e o outro pastor abandonou esposa e filhos. E essa comunidade vai se reunir num almoço para saber o que as ovelhas querem. As ovelhas vão se reunir para perguntar assim, o que vocês querem na igreja? Ah, eu quero um berçário. Ah, eu quero um trabalho com jovens e adolescentes. Ah, eu quero um bom trabalho de música. E depois vão levar para o pastor para dizer assim, é isso que nós queremos, pastor. Uma inversão total do princípio de autoridade. Ora, como é que é esse negócio? Os pastores são conduzidos pelo rebanho? Os pastores estão lá para dizer, é por ali. É por ali que nós vamos a pastos verdejantes e a águas tranquilas. É por aqui que no meio do deserto nós conseguimos perseverar. É por aqui que nós vamos nos banhar, aparar o nosso pelo. É por aqui que nós vamos curar as feridas das mordidas do lobo. É por aqui. Mas imagine que nós vamos nos submeter à autoridade na comunidade da fé. Esta igreja vivia também em uma duplicidade de adoração. Adoravam a Jesus, mas como novos convertidos, ainda estavam dependentes dos seus pecados na área de sexualidade. Por não se submeterem à autoridade de Jesus, por viverem uma vida de imoralidade, era uma comunidade onde as divisões começaram a aparecer. Era uma comunidade dividida, com várias percepções da mensagem do apóstolo. E o apóstolo, na sua segunda viagem missionária, ele passa nessa comunidade
e vê esta igreja se afastando do Evangelho, e vê líderes não se submetendo à autoridade de Jesus. E Paulo sai de Corinto, magoado com a comunidade onde ele ajudou a fundar. Recebe notícias depois e escreve uma outra carta. Quando essa igreja começa a entender que foram agora abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, com todas as manifestações de dons espirituais, que receberam capacitação do Espírito Santo para participarem do corpo de Cristo como membros que poderiam ajudar a edificação desta igreja. Paulo instrui essa comunidade dizendo: vocês precisam celebrar a ceia o tempo todo, porque a ceia do Senhor, capítulo 11, é uma oportunidade para que vocês, percebendo as divisões que existem entre vocês, vocês participem do pão e do vinho de maneira digna. Vocês confessem os seus pecados, vocês se examinem, aquilo que vocês já andaram, o que vocês não andaram, vocês se reconciliem com seus irmãos, a mesa está posta. Lembre-se do sangue que eu verti na cruz, lembre-se do pão que tipifica o corpo de Cristo, que sofreu no martírio. Lembrem-se o tempo todo, por causa da cruz e por causa da morte de Jesus, nós fomos agora unidos com Jesus e temos acesso à presença do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Se não queremos desvirtuar os nossos passos, se queremos ser maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, solteiros adultos melhores, viúvos melhores, profissionais melhores, e que de fato levam o Evangelho a sério, não se esqueçam, só podemos ser o que somos porque fomos unidos com Cristo. E é Cristo que nos capacita a servi-lo, a adorá-lo, a fazer a obra que Ele deseja que façamos, fazendo missão, fazendo discípulos, amando pessoas que talvez ninguém amaria, acolhendo pessoas que talvez ninguém ou nenhum grupo social acolheria. Mas nós somos essa ideia brilhante que Deus teve, o corpo vivo de Jesus, para dizer às pessoas que elas são amadas e são bem-vindas nos braços do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou agora sonegar imposto no imposto de renda. Irmão, lembre-se que você foi unido com Cristo. Lembre-se que você agora leva o nome de cristão. Honre o Senhor, prestando uma declaração de renda correta. Adore o Senhor, o leão de Judá, ao leão que não quer ajudar. Por que você vai guardar a sua mente de maneira pura? Por que você vai deixar de ficar navegando na internet em páginas que alimentam uma sexualidade desvirtuada? Ora, só tem alguma coisa que pode motivar isso no seu coração, é que você foi unido com Cristo, e Cristo está com você. Porque eu vou sair do meu comodismo e servir pessoas que são miseráveis, que estão à margem da sociedade. Porque eu vou visitar hospitais, porque eu vou visitar creches, asilos, porque eu vou trabalhar com pessoas que vivem em situação de injustiça. Porque nós fomos unidos com Cristo e Cristo está conosco. E a igreja de Corinto precisava resgatar este valor. Muitos não discerniam as coisas espirituais, capítulo 2 e capítulo 3. Eu vou lidar para as pessoas que discernem espiritualmente como pessoas maduras. Mas eu vou lidar com bebês, com pessoas que estão bebendo leitinho ainda e não estão vivendo a simplicidade no Evangelho com as primeiras lições que aprenderam. Vocês que são maduros e que discernem as coisas espirituais, ajudem a comunidade a perseverar no Evangelho de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas precisam de referenciais. E se não tiverem referenciais,
vão perder o norte. E nós fomos colocados no meio de uma sociedade perversa e corrupta para sermos sal e luz e para sermos referenciais do amor de Deus e dizer às pessoas: ir a Jesus, porque na cruz do Calvário nós temos agora, e com a sua ressurreição, acesso à presença desse Deus. Fomos unidos com Cristo. E é por causa desta união com Cristo que nós temos que preservar a unidade entre nós e continuarmos servindo ao Senhor. Com o melhor que nós temos e com o pior que nós temos, o Espírito Santo vai ter tempo para ir transformando na sua vida e tornando aquilo que é pior em coisas melhores, para que você possa servir a Deus de coração absolutamente em sintonia com o Espírito Santo. Temos bastante coisa para refletir, né? Eu não sou unido à comunicação e missão cristã. Eu não sou unido com o Rotary Club. Eu não sou unido com a Mancha Verde. Eu estou unido com Cristo. E é por causa desta união que nós estamos perseverando. Porque nós fomos vocacionados e chamados para pertencermos ao povo de Deus. Que você possa ser grato ao Senhor todos os dias, por causa dessa maravilhosa esperança e certeza que nós temos. Deus abençoe os irmãos. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.